Oi, boa tarde. Eu sou Suelen Fraga Moraes. Hoje eu vou falar sobre 5 fatores que devemos ensinar para os nossos filhos. O primeiro dele é sobre a justiça. O senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas e correntes umas com as outras. Deus é justo. Isso está em Salmos 11:7 e nos justifica através de Jesus Cristo. Por isso, ensine ao seu filho o valor desse princípio nas escolhas do que é bom e é legal. É justo discernindo o que é certo e o que é errado, e entendendo as consequências dos seus atos. Nós devemos ensinar justiça desde criança para nossos filhos. O que é certo, o que é certo. Se você fez algo certo, ok, você fez a justiça certo. Se algo deu errado e você quer justiça, você vai correr atrás e vai buscar justiça. Porque nós devemos ensinar isso desde criança. Por causa que se você não ensinar isso pro seu filho desde criança, ele vai crescer e não vai entender que se alguém fez algo de errado para ele não tem que buscar justiça. Nós temos ações de buscar justiça em todas as áreas da nossa vida. Em casa, no serviço, na escola, na igreja, no lazer. Em tudo onde você for, vai ter alguma coisa que você vai ter que buscar justiça. Nem que seja por coisa, tipo, de nada. Tipo, por uma brincadeira, por um jogo. Se você achar que tem que buscar justiça, você vai ter que buscar. Em Salmo 11:7 diz assim: Porque o Senhor é justo e ele ama a justiça, os restos lhe completarão a face. Até na Bíblia fala que a gente tem que ser justo, nós devemos ser justo, buscar as coisas com justiça. Então, se até na Bíblia, que é um livro sagrado, fala para buscar justiça, por que a gente não busca? Nós devemos ensinar isso para as crianças desde pequeno. Também, o segundo ensinamento que devemos ensinar para os nossos filhos é sobre ensinar a verdade. A verdade, infelizmente, é um princípio pouco valorizado no nosso dia a dia. No entanto, sem ela, vivemos em meio de um turbilhão de mentiras e falsidade. Jesus diz que era a própria verdade. Em João 14:6 diz bem assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ensine seu filho o valor de falar a verdade, sempre. E em Efésios 4:25 diz bem assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Para isso, seja um exemplo prático para seu filho. Também em Provérbios 12:19 diz bem assim: O lábio veras permanecerá para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Assim que você quiser que seus filhos cresçam verdadeiros e corretos, semelhantes a Cristo, você precisa ensiná-lo acerca disso. Leia e estude a Bíblia com seus filhos, mostre-lhe como Jesus Cristo era verdadeiro e sincero com as pessoas. Em todas as situações, isso agrada a Deus. Em 1 Coríntios 13:6 diz bem assim: Não se alegre com a injustiça, mas regozije com a verdade. As famílias e as demais áreas de sua vida serão beneficiadas se ensinarmos a verdade e transparência aos nossos filhos. Nós devemos
ensinar a verdade sempre, porque a verdade é o que leva-nos a nós crescermos. Através da verdade, nós conseguimos crescer, porque sem a verdade, se a gente viver num mundo que só tem mentira, que você vive uma vida que você não tem, porque a mentira, se você falar que se você é uma pessoa e você não é essa pessoa, você tá sendo mentiroso. Porque na Bíblia fala que Deus não se agrada do mentiroso. A língua do mentiroso não viverá para sempre, é só no momento. Agora, a língua de um verdadeiro permanecerá para sempre. Então, a verdade, ela sempre vai permanecer. Então, nós devemos falar sempre a verdade, porque mesmo que a verdade doa, que você não quer falar a verdade, fale, porque a verdade é sempre a melhor coisa a se falar. Já o terceiro tópico que nós devemos ensinar para os nossos filhos é a obediência. Ensinar a obediência não é uma tarefa fácil. Todas as crianças já nascem inclinadas à desobediência e transgredir trata-se do tal defeito, comum a todos nós, iniciando lá em Adão e Eva. O pecado. Por isso, a maioria das pessoas tem dificuldade em respeitar as autoridades e obedecer às regras e leis. No entanto, para o cristão, obedecer deve estar entre as suas palavras de ordem, pois sabemos que é o correto a se fazer. Ensinar aos seus filhos que a obediência é a importância e agradar ao Senhor, há sempre boas recompensas para aqueles que obedecem. O que é certo, obedecer a Deus. Esta é indiretamente relacionado com o amor que temos por Ele. E quando o amamos, não é pensando obedecer às suas leis e mandamentos. 1 João 5:3 diz assim, João 5:3. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A obediência é igual à verdade. Obediência, se você não obedecer a uma certa pessoa, você pode ser demitido, você pode ser expulso de uma escola, você pode fazer tanta coisa se você não for obediente, porque assim, a verdade, se você vir falar que é uma pessoa e não é, você vai começar a criar uma coisa aqui dentro que vai te magoar. Você fica assim, mas eu não sou assim e tal. Às vezes você vai começar a mentir e nem vai perceber. A obediência é quase a mesma coisa. A obediência, nós devemos obedecer aos nossos pais, os nossos responsáveis, os nossos mais velhos, as pessoas mais velhas. Mesmo que às vezes é difícil, sabemos que é difícil de respeitar algumas pessoas porque são grossas. Mas se a gente ser educado, obedecer elas vão também ter isso conosco. E por isso que nós devemos obedecer. Porque a gente devemos obedecer umas outras. Também tem o quarto ensinamento que devemos ensinar, que é a honestidade e a lealdade. Ser leal é uma qualidade um pouco rara. Ultimamente, essa virtude está aliada a outra qualidade, como a fidelidade e honestidade. 1 Pedro 3:2 diz assim, 1 Pedro 3:2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor e bom caráter, a pessoa revela sua lealdade na maneira como lida com as outras pessoas e como cumprimenta seus compromissos e em como é fiel aos seus princípios. Infelizmente, em todos os âmbitos da vida haverá sempre muitos atrevidos
atrevidos para a corrupção, traição e infidelidade. Mas se ensinar esse princípio ao seu filho, à luz da Bíblia, eles terão mais chance de vencer os convites para a desonestidade. Primeiro Salmo 1. Salmos 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se dente no caminho dos pecadores, nem se assente na rota dos escarnecedores. A lealdade revela um caráter firmado em bons valores. Ele é importante quando ensinamos virtudes e valores, porque assim poderão ser incorporados e guardados com fidelidade. Deus se agrada dos que são honestos. Eleis. Jeremias 9. Jeremias 9:24. 9:24 diz assim: Mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessa coisa me agrado, diz o Senhor. Ensinar a honestidade e a lealdade são coisas que vamos levar para a nossa vida inteira. A honestidade é o que a gente tem, é um dos princípios maiores, eu acho, na minha opinião, a honestidade é um dos maiores atos. Porque se você tem honestidade, você não vai roubar. Porque você sabe se tá errado, você vai ter a consciência de ir lá e devolver. Você não vai conseguir roubar isso. Você não vai conseguir numa loja falar assim, vai arrancar o preço de uma coisa e colocar no outro, falar, ó, aqui tá tal e ali é tal. É isso. Na minha opinião, a honestidade é o princípio de tudo. A lealdade também, porque nós precisamos da lealdade para conseguir vencer, né? Para conseguir viver. Porque sabemos que essas duas características são difíceis de ter em alguma pessoa, porque nem sempre os pais ensinam isso. Tem pais que não ligam se a pessoa pega uma coisa assim de fulano e não devolve. Eu acho que a honestidade e a lealdade são um dos princípios maiores. O último, que é o quinto ensinamento, que é um dos mais importantes também, que é a gratidão. Ensinar seus filhos a agradecerem mais do que uma das palavrinhas mágica, obrigado, revela a atitude certa de um coração grato e reconhecido pelos bens que recebe. Ao contrário, a pessoa ingrata desconhece a bondade de Deus e das pessoas. A sua vontade sempre pensa que os outros são obrigados a fazer as suas vontades e agem, não enxergam as coisas boas que lhe acontecem diariamente. A tendência das pessoas ingratas é se tornarem amargas, rancorosas e egoístas. Ensinar seus filhos a agradecer por tudo que recebem. Isso fará com que eles sejam agradáveis perante as pessoas e principalmente para com Deus. A gratidão muitas vezes a gente não é grato a nada. Às vezes nós não pensamos, mas só da gratidão, da gente acordar
da gente respirar sem precisar de ajuda, de um aparelho respiratório, de qualquer outra coisa, já é uma gratidão. De você receber uma... Você levantar, poder andar com as suas duas pernas, já é uma gratidão. De você andar aí na rua e não ser atropelado, não sofrer um acidente, é uma gratidão. Eu, contando um caso pessoal meu, eu acho que todo mundo já sabe, mas quando eu tinha 7 meses, eu fui picado por uma aranha marrom. É uma aranha de nada. Ela é desse tamanhozinho. Ela me fez ter trombose, parada cardíaca. Eu ia ficar sem minha perna esquerda. Eu tenho algumas lutas e tal, mas eu tô aqui inteira com as duas pernas. Eu tenho alguma dificuldade, tipo, eu sofro até hoje preconceito que as pessoas me olham assim, mas eu não me importo. Não mais, antigamente me afetava muito. Mas eu sou grata por não precisar de ajuda de ninguém pra me andar. Mesmo que, tipo, hoje eu fui pra Cacoal fazer uma consulta médica, porque eu preciso de usar uma palmilha e um sapatinho pra mim arrumar minha coluna, pra não dar mais problema. Mas eu sou grata por eu estar andando com as minhas pernas. Porque a gratidão, ela é a base. Mesmo que a honestidade, a lealdade, as outras, mesmo que sejam importantes, mas a gratidão da gente ser grato por tudo já é uma coisa maravilhosa. Porque na vida tem muitas pessoas que não é grata a nada. Elas podem ter passado por um livramento. Eles não são gratos. Eles simplesmente. Ah, tipo, foi nada. Não foi nada. Tipo, sofreu um acidente e nada. Beleza, né? Ninguém liga. Mas, você já pensou? A gente sair na rua e não acontecer nada com a gente já é um livramento. Eu tenho esse pensamento que a gratidão, a honestidade são as bases de tudo. Que se com isso você vai conseguir ter tudo. Como a verdade, sempre a gente falar a verdade também é uma base, mas eu, na minha opinião, os dois principais são a gratidão, por a gente ser grato por tudo, e a lealdade. Não, a honestidade. Esses dois, pra mim, são os principais, porque com isso a gente vai criando dentro de si os outros, por falar sempre a verdade, pra gente ser uma pessoa assim mais perto de Cristo, mais relevante, de mais característico a face de Cristo, mais gente mais parecida com Cristo. Esse é meu pensamento. Eu sou Suelen Fraga Moraes, do 9º B, e esse é meu pensamento. Tchau, boa tarde.